Olá, você está assistindo ao TV Segura. Eu sou Solange Guimarães, diretora voluntária da Sou Segura, e no programa de hoje vamos falar com Karina Uchoa, pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, especialista em assédio moral e compliance comportamental. Na prática, o trabalho desenvolvido por ela busca promover um ambiente saudável nas organizações. Karina Uchoa é professora há 20 anos, palestrante, instrutora na área pública e privada e também mentora de transição de carreira. Karina, seja muito bem-vinda ao TV Segura. E eu já começo te perguntando se nessas pesquisas sobre assédio no trabalho existe algum percentual, algo que a gente possa saber se as mulheres são quem mais sofre esse tipo de assédio. Sim, nós somos as que mais sofrem assédio. A cada 10 pessoas assediadas, Solange, 75%, ou seja, 7,5, 8 são mulheres. Isso se deve ao fato da estrutura das organizações, tanto no âmbito privado quanto na administração pública, serem, na sua maioria, homens que estão nos cargos de alta gestão e principalmente pela dificuldade, pelos desafios que as mulheres têm de ascender a esses cargos, não significando necessariamente que as chefias também não são avassaladoras feitas por mulheres. Então, mesmo no ambiente de trabalho que tenha mulher como chefe ou homem como chefe, acontecem assédios. Isso é porque o ambiente, né, da corporação é um ambiente masculinizado? Sim, a gente percebe claramente que existe essa dificuldade e, principalmente, as mulheres, como eu disse anteriormente, têm uma dificuldade de ascender esses cargos e as estruturas das organizações, elas são majoritariamente chefiadas por homens. Karina, muitas mulheres já passaram por algum tipo de assédio e muitas vezes a gente não sabe que aquilo que está acontecendo com a gente é um assédio. Existe uma tipologia de assédio? Sim, a gente quando fala de assédio, a gente está falando de uma violência. Se a gente está falando no ambiente de trabalho, a gente vai ter uma estrutura um pouco diferente. Quando a gente pensa na classificação de uma violência, a gente fala de um assédio moral ou de um assédio sexual, indo até um stalking ou até um bullying. Mas se a gente pensar no ambiente organizacional, a gente se atém ao assédio sexual e ao assédio moral. No caso do assédio moral, é uma violência que traz para a gente uma série de reflexos e uma série, e eu costumo sempre dizer isso, né? O assédio moral, ele mata por dentro. Então, as feridas e, principalmente, as consequências de um assédio moral, elas são tidas como perpétuas, porque a pessoa desenvolve, muitas vezes, alguns gatilhos que, a partir do momento em que ela passa por uma situação parecida, aquilo volta para ela. Que horror! Sem dúvida, todo tipo de assédio precisa ser denunciado. Me conta como o compliance, os canais de denúncia e as ouvidorias têm atuado nesses casos. A gente percebe claramente que existe uma necessidade do compliance atuar de maneira muito forte, né? Então, para quem não sabe o compliance nada mais é do que a forma que nós temos para poder fazer com que as boas práticas elas sejam instituídas nas organizações, públicas ou privadas. Então, um dos pilares do compliance é o canal de denúncia. Eu não gosto particularmente até desse nome, eu costumo dizer sempre que a gente tem que pensar num canal de acolhimento e denúncia. Porque antes da pessoa denunciar, ela precisa ter a segurança psicológica necessária para se sentir segura agindo dessa forma, porque na maioria das vezes muitas pessoas deixam de denunciar por receio de retaliação, por medo de perder seu emprego, quando na administração pública por medo de serem exoneradas ou sofrer qualquer tipo de violência consequente da primeira. Então os canais de denúncia sim precisam ser fortalecidos. Podemos pensar num canal de acolhimento e denúncia para que as pessoas que são assediadas, elas sejam acolhidas para se sentirem seguras e, principalmente, dar a resposta da denúncia que é feita por essa pessoa. Porque uma das coisas que a gente mais percebe quando a gente trabalha com compliance é que as pessoas que fazem as denúncias, elas reclamam porque fizeram a denúncia e nada aconteceu, ou, de repente, mesmo com provas, aquela pessoa que assediou, ela não sofreu, digamos assim, a consequência em relação àquele ato. Então, o canal termina ficando fica sem crédito. E isso é uma coisa que a gente precisa fortalecer a todo momento. Então, se você está sendo assediada, se você está sendo assediado, denuncie, que é a única forma que a gente tem de prevenir e combater o assédio moral ou qualquer outra forma de violência no trabalho é através da denúncia. Isso mesmo. Você falou também em feridas e gatilhos. Fala pra gente um pouquinho sobre essa relação entre assédio moral e saúde mental. Como isso está acontecendo?
A gente tem percebido claramente, e isso é uma das coisas que eu tenho pesquisado nos últimos anos, o quanto essa relação ela tem se dado de maneira muito mais destacada, principalmente nas pautas. Você observa que saúde mental é uma coisa que a gente percebe muito mais próxima de nós através da mídia. Então, a mensagem está chegando de maneira mais clara para as pessoas. E por óbvio, quando você sofre qualquer tipo de violência, a consequência ela acontece na sua vida. Então, uma das consequências é, sem dúvida nenhuma, a forma que você é afetado do ponto de vista da saúde mental. Então, a gente já pode falar hoje, por exemplo, que o burnout, que é uma das coisas também que as pessoas estão tendo mais acesso a essa informação, ele ocorre, na maioria das vezes, por conta deste assédio. O assédio moral, ele acontece no ambiente de trabalho. Então, qualquer coisa que seja fora do ambiente de trabalho, não se trata de assédio moral, pode ser configurado de outra maneira. E quando a gente fala da saúde mental e a gente toca na questão do burnout, por exemplo, o burnout também tem uma relação direta com o trabalho. Então, hoje a gente precisa trabalhar nessas duas pautas de maneira coletiva e conjunta, ou seja, colaborando com as pesquisas, as pessoas que têm alguma dificuldade com relação a essa questão precisam procurar ajuda e, principalmente, hoje nós temos muitos profissionais que a cada dia estão se especializando mais para poder ajudar essas pessoas. Obrigada. Que esclarecedor, né? Tenho certeza que esse bate-papo foi muito educativo e orientador. E para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, eu sugiro o livro da minha amiga, a doutora Margarida Barreto, chama Assédio Moral e Gestão por Humilhação, que aborda diversas facetas desse tipo de comportamento e seus reflexos na saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Falecida em março do ano passado, Guida, como a gente chamava, foi pioneira nos estudos que identificaram e conceituaram o assédio moral no trabalho. Esse foi o meu recado. E para terminar, eu gostaria que você, Karina, se despedisse deixando um recado e seus contatos para quem nos assiste. Bom, o meu recado, e eu gosto muito da citação que você fez da doutora Margarida Barreto, meu recado é que hoje a gente já conta com uma rede de acolhimento que tem o nome dela, é a Casa Margarida Barreto, que tem uma sede aí em São Paulo. Então, para aqueles que porventura estejam na região, vale a pena conhecer o projeto, que é um projeto muito legal. E, obviamente, eu digo sempre o seguinte, o assédio moral, ele mata por dentro. Denuncie, se você se sente numa situação de assédio, não fique calado. Se você vê um colega de trabalho, uma colega de trabalho numa situação dessa, ajude, faça a rede de apoio de maneira fortalecida. E para me encontrar ou para continuar essa conversa, você pode falar comigo através das redes sociais, Kari Uchoa no Instagram e Karina Uchoa nas outras redes sociais. Vai ser um prazer colaborar com vocês. Um grande abraço e muito obrigada pela audiência e pelo convite. Eu espero que você tenha gostado e que essa edição tenha sido bastante esclarecedora. Hoje, ficamos por aqui. Acompanhe as novidades da Sou Segura pelo site www.sousegura.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima!